Olá, ainda estamos em pleno carnaval. E como vocês gostam de histórias, eu vou contar mais uma. Fechar a porta para ninguém ouvir. Vou contar uma história sobre algo que eu nunca falei para vocês, provavelmente, talvez um ou dois de vocês, porque são 21 mil no canal, quase 22 mil, então pode ser que tenha alguns mestres de taekwondo, não sei. Roberto Cardia é um mestre de taekwondo aqui no Rio de Janeiro. E ele tem escrito, já escreveu 2 livros, tá para publicar o terceiro, sobre a história de como é que o taekwondo chegou aqui. E ele com mais 2 mestres vieram um dia me visitar, nem me lembro mais quando. O velho é fogo, o velho vai esquecendo as coisas. Por isso que é bom gravar, porque eu esqueço, mas fica gravado. E eles vieram me procurar, com o meu livro, inclusive, para eu autografar, porque vocês não sabem, mas quem ajudou a introduzir o taekwondo, que é uma luta marcial coreana, no Brasil, praticamente, fui eu. Isso no começo dos anos 1970. Vamos ver o que eu ainda lembro. Se bem que o Cardia fez um filmezinho muito bonitinho, que eu vou passar agora em seguida, que mostra uma série de recortes de revista, recortes de jornais, e aí isso fica gravado. Tudo começou quando no exército eu lutava judô, né? Naquela época o que tinha no exército era judô. E morava em Copacabana. Na mesma rua que eu morava tinha o estúdio Carlos Reis, do Bob Reis, já falecido. Tudo começou, naquele tempo eu estava no exército, e no exército a gente lutava judô, claro, é o que tinha, né? As outras artes marciais eram incipientes, anos 60, por aí. Era boxe, muito mais na marinha. No exército era mais judô. Defesa pessoal, judô, aquelas coisas. E eu morava em Copacabana, e na mesma rua, Santa Clara, tinha academia chamada Estúdio Carlos Reis, do Bob Reis. Era muito conhecido, professor de educação física da época, já falecido. O irmão dele, Rodney Reis, naquele tempo ainda muito jovem, mas era um campeão, ele batia violentamente, ganhava todos os campeonatos. Hoje tem uma academia também em Copacabana, na nossa cidade de Copacabana, quase esquina de Santa Clara, o Rodney. Deve ser Rodney Reis, ou Estúdio Rodney Reis, sei lá. Eram os nomes que se usavam na época. Mas o Bob um dia encontrou o mestre Wu Jay Lee na praia. O mestre já estava quase 30 dias aqui no Brasil e não falava português, não sei o quê. Bob não falava fluentemente inglês, os dois então se entenderam em inglês. E o mestre explicou o que veio fazer aqui, o Bob levou até a sua academia, que era perto, para pedir que ele demonstrasse o que era esse tal de taekwondo. Nunca ninguém tinha ouvido falar nisso. Acredite, no começo dos anos 70, final dos anos 60, ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil de taekwondo, pode ter certeza. Mesmo porque a Coreia foi escravizada durante muitos anos pelo Japão, né? Só foi libertada na Segunda Guerra Mundial. E esse esporte nacional, logicamente, foi proibido. Ninguém que domina uma região vai querer que os dominados pratiquem qualquer luta ou esporte violento. Então, podemos até dizer que, apesar do taekwondo vir do século IV a.C., ele renasceu depois da libertação da Coreia. Na ocasião, o general Chae Hong-hee, que depois brigou lá com a Federação ou Confederação Coreana e montou uma outra, International Taekwondo Federation, no Canadá, mas ainda na Coreia, o general Chae Hong-hee formou
uma série de turmas de mestres e espalhou eles pelo mundo para difundir o taekwondo, para ensinar o taekwondo, para mostrar o taekwondo. Não é nem difundir, porque não era conhecido. Difundir é uma coisa que já é conhecida. Para São Paulo foi o Sam Min Cho, muito simpático. Kim. Foi um grupo muito grande. São Paulo é outro mundo, né? São Paulo tem uma colônia coreana. Eu adorava viajar com o mestre Lee para São Paulo, porque lá tinha um restaurante famoso deles, chamado Korea House, ali no... perto da estação, caramba, velho, para lembrar nome, daqui a pouco eu lembro. Ali é a Estação da Liberdade, ali já naquela rua principal que tem aqueles negócios chineses lá do bairro da Liberdade. Em coreano era Hangukwan. E um prato que eu adoro até hoje, mas não tem no Rio de Janeiro, infelizmente, é o churrasco coreano, que eles chamam de bulgogi. Aqui até já encontrei um lugar que fez uma vez, um restaurante chinês, mas não tinha kimchi, kaktuki, então não era um bulgogi original, como eu comia em São Paulo e que é uma delícia. Mas vamos voltar ao assunto. Lá era o Sam Min Cho, aqui era o Woo Jae Lee, hoje aposentado e residente em Vitória, no Espírito Santo. A esposa dele, Moon Ja, está até no meu Facebook. Ele veio para o Brasil sozinho primeiro. E o Bob Reis, eu e mais um monte de alunos do Bob Reis, trouxemos ele para a academia e ele passou a ensinar para a gente taekwondo. Né? Eu consegui, inclusive, chegar até faixa preta. Depois tive que me afastar por uma série de coisas profissionais. Cheguei a ter uma academia no centro da cidade, mas não era o meu forte. E eu tinha uma empresa para tocar na época e... Bom, aí é outra história. Por isso que eu digo, velho tem muita história para contar. Voltando ao Bob Reis, o taekwondo foi logo um sucesso ali entre a gente, porque realmente é uma luta marcial espetacular. Poderia ficar aqui contando até muitas histórias, vou contar só uma. Já depois, não sei se 1 ou 2 anos depois, nós trouxemos o Kim. Yang Min Kim. Kim, Park, são nomes populares na Coreia como Silva, tá? São sobrenomes. Então, Kim e Park você vai encontrar em todo lugar. Por isso que é bom dizer o nome todo. O Kim daqui, nosso, era o Yang Min Kim. Mas tinha o Jun-Ho Kim, que era de um estilo diferente, então eles não se davam, etc. Ficava no centro da cidade. Então tinha 2 Kims no Rio de Janeiro. O meu Kim era o Yang Min Kim, que a gente trouxe, né? Como eu era um empresário, eu tinha que fazer um documento no Ministério da Justiça, dizendo que eu prometia emprego para eles, e assim que eu consegui trazer mais de uma dezena de mestres e espalhamos esses mestres por todo o Brasil. Quando o Kim veio também a Suyan e a Moon Ja, a esposa do Lee. Bonito, eu fui buscar no aeroporto com aquelas roupas coreanas coloridas, lindíssimas, adoro aquilo, completamente diferente da nossa cultura ocidental. A Suyan era uma menina de 5 anos, uma gracinha. Hoje é uma médica residente em Niterói. E o Lee teve uma série de filhos já brasileiros, etc. Mas isso aí é uma outra história. Eu escrevi junto com o mestre, quer dizer, o mestre ia me explicando e eu ia montando o primeiro livro em língua portuguesa. A capa é parecida com essa que eu mostrei, né? Só que esse aqui já é a segunda edição, porque a primeira edição esgotou em 15 dias. 15 dias. Nessa segunda edição, entra... Na primeira era eu e o Lee. Nessa segunda entra também o nome do Kim e nós colocamos aqui alguns artigos como Yambon. Yambon, que no japonês vocês conhecem como nunchaku, são aqueles 2 bastões técnicos. Ataque inimigo. Eu faço umas armadilhas e de vez em quando elas caem aqui do lado. Caiu uma resma de papel.
prosseguindo. É uma pena, vou contar um segredo para vocês, nunca emprestem livros. Eu emprestei a primeira edição, autografada, inclusive para minha mãe, eu já tinha esgotado. Quando minha mãe faleceu, eu peguei de volta porque tinha a dedicatória minha para minha mãe. Emprestei para alguém, esse alguém nunca devolveu. Então, nunca empreste livros. Esta é uma segunda edição, e apesar de ter os capítulos que a primeira não tem do Kim, ela é mais pobre porque não tem nada colorido. A primeira edição, em cada capítulo tinha umas fotos coloridas que eu tirava, não sei o quê. Eu que tirei todas as fotos, eu que fiz tudo isso. Tem mais de 5.000 fotos, eu tinha uma empresa que tinha um laboratório, então eu mesmo fotografava, eu mesmo revelava. Foi complicado. Com a ajuda da EBAL, que não existe mais, Editora Brasil América, lá no Campo do Vasco. Em parceria com a EBAL, que eu era muito amigo do dono. Isso está provavelmente na historinha, no filminho do Roberto Cardia, por isso que não adianta eu dar muita informação aqui. Mas os livros que tinha nos Estados Unidos, né, eram todos sobre técnicas. Técnica de braço, técnica de perna, não sei o quê. Um aluno novato pegar um livro daquele não ia conseguir saber o que interessava para ele no GUB ou na faixa que ele estava para ele fazer exame de faixa. Porque você tem 10 graduações, tem que fazer exame, e o que interessa para você é, na tua faixa, o que você precisa saber para passar para ser promovido à faixa seguinte. Isso é uma forma didática, e foi assim que eu escrevi esse primeiro livro em língua portuguesa e o primeiro livro didaticamente feito. Então eu perguntava ao mestre, o que é que eu preciso para sair da branca para branca com amarela? Ele me dizia, e mais uma história do Taekwondo, uma história coreana, e com isso a gente montava o primeiro capítulo, ilustrado por uma foto colorida, que agora, na segunda edição que eu tenho, não tem mais a foto colorida. Depois, sucessivamente, até chegar na faixa preta, que foi até onde eu cheguei. Cada capítulo desse, a gente dava para a revista Kung Fu da EBAL. A EBAL tinha muitas revistas, Marvel, Disney, sei lá. Ele tinha lá, ó, a licença de edição. E então, essas revistas eram encartes da revista Kung Fu, esses capítulos, né? Resultado, quando nós chegamos à faixa preta, nós tínhamos todos os encartes para formar esse livro. E a EBAL tinha todos os fotolitos. Hoje, com tudo digital, acho que não se usa mais fotolito, ou se faz fotolito, se faz digitalmente. Naquele tempo, amigo, para fazer um fotolito, você precisava de máquinas enormes, de reprografia, e aí tinha que fazer montagens, olha, era complicado. Com isso, era caro. Mas, graças a esse artifício, depois de um ano, nós tínhamos capacidade de pegar todos aqueles fotolitos do encarte e transformar nesse belo livro, que, como vocês viram, é um livro de capa dura. Tá vendo? É um livro de capa dura, com sei lá quantas... depois eu mostro o livro. Não adianta procurar porque não existe mais. Bom, talvez você encontre algum sebo, alguma coisa, mas os alunos de Taekwondo já devem ter procurado e não deve ter nenhum sobrando por aí. Basicamente, a história é essa. E o Roberto Cardia, com o filmezinho dele, vai mostrar mais alguns detalhes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Falei do livro, falei do Lee. Não, eu acho que, como notícia, é mais uma informação que vocês têm. Até uma próxima história. Então esse é o livro, segunda edição. Esse eu li naquela época. Esse é o presidente da Kukiwon. Engraçado, esse aqui era o embaixador.
Na Confederação Brasileira de Pugilismo, esse aí já é outro. Já outro. Era um general. Isso ficou faltando. Naquele tempo não havia, como hoje, federação nem confederação de taekwondo. Então, eu fiquei agregado à Confederação Brasileira de Pugilismo. General, esqueci o nome. Aí eu, barbudo, e o Kim. Aqui é a turma do Lee. Era a 5ª turma de instrutores internacionais formados na Coreia em 1971. Tá vendo? Então aqui tem o Kim de São Paulo aqui atrás, Shin, professor Kwon. O Samin Cho já estava em São Paulo. Bom, e aqui sou eu ensinando aí até a amarrar os cintos. A Suyan, quando ela chegou da Coreia, bonitinha. Isso aqui é uma das fotos que na primeira edição eram coloridas. Essa também. Bom, infelizmente, como eu disse, se foi. Lembrei, o general que era presidente da Federação de Pugilismo, que na época nos deu guarida, era o general Andrade Neves, meu amigo. Infelizmente a gente vai ficando velho e vai esquecendo os nomes próprios. Dizem que o cérebro de um velho é igual a um queijo suíço, e o nome próprio fica justamente no buraco. Aí ferrou tudo. Mas devemos ao Andrade Neves o começo do taekwondo no Brasil. Tem um laboratório fotográfico para poder fazer as fotos, para poder fazer aquele livro. O livro não tem ideia, só ali foram mais de 5.000 fotos. Então, comprei uma máquina cara chamada Hasselblad, que era considerada a melhor máquina que tem, depois um funcionário meu me roubou. Então eu mesmo fotografava, eu mesmo revelava, eu mesmo processava, eu mesmo fazia. E com a desculpa que eu era muito amigo do dono da editora Brasil América, conversei com ele para fazer aqueles encartes na revista Kung Fu e conversei com o gerente da oficina para ir juntando os fotolitos dos encartes até eu terminar a sequência, porque todos os livros que existiam no mundo sobre taekwondo eram por técnicos. Técnica de braço, aí pô, técnica de braço. Técnica de perna, técnica de perna. Aí você entra numa academia, você não sabe daquele livro o que interessa, o que não interessa. Aí eu fiz a coisa didática. Então você entra na faixa branca. O que precisa para passar para branca com amarela? Precisa disso, disso, disso.